Começar aqui a entrevista, beleza? Já coloquei aqui para gravar. Tá? Então, doutor, a gente começa esse ano, né? Depois de 2 anos de pandemia da Covid-19, que ainda não está Sim. completamente vencida, né? E qual a sua leitura sobre as transformações que o coronavírus promoveu, né, nas relações de trabalho, tanto entre o empregado e o empregador, e o próprio trabalhador, né, no seu ambiente de trabalho? Perfeito. A pandemia, a principal consequência prática dela nos contratos foi o lockdown, né? O fechamento dos estabelecimentos e, naquelas atividades em que isso era possível, o trabalho no que se chama em home office, as pessoas trabalharem de casa. Então, naquelas atividades em que isso foi possível, houve uma aceleração de questões tecnológicas que estávamos esperando há muitos anos. Então, nós temos grandes empresas que foram forçadas pela pandemia a mandar todo mundo para casa e estabelecer essa forma de trabalho. E agora que a pandemia, como você disse, está cedendo e está quase vencida, as pessoas experimentaram essa nova forma de trabalho e há uma grande dificuldade no retorno do modelo anterior, porque descobriu-se que este modelo acaba sendo vantajoso em muitas categorias, tanto para os trabalhadores. Imagine o caso das mães com filhos pequenos, trabalhando de casa, você tem como dar um suporte, um apoio melhor, é bom para o trabalhador, tem economia de trânsito, economia até de roupa para se vestir e tudo mais, e para as empresas também. A economia de espaços, o espaço de escritório para receber as pessoas, economia de gastos com informática, ar-condicionado, cafezinho, luz, água, telefone estrutural. Então, a tendência principal que eu vejo com a pandemia é isso. Essas mudanças que foram impostas para a gente vieram para ficar, mesmo depois da pandemia. Mas é importante deixar claro, Vitória, que em nem todas as atividades isso é possível, né? Como é que faz um pedreiro em home office, né? Isso é inviável. Então, só para algumas atividades, principalmente aquelas mais relacionadas com trabalhadores intelectuais, profissionais liberais, é uma tendência que não tem volta, inclusive na própria justiça. Nós aqui da justiça também tivemos que nos virar, para falar em termos muito práticos, para continuar funcionando e atendendo. E os avanços que nós conseguimos nesta fase são aproveitados, e hoje nós temos, por exemplo, no estado de Mato Grosso, uma vara do trabalho 100% virtual, não tem prédio. Então, a pessoa entra com a ação pela internet, a empresa é intimada e se defende pela internet, o juiz despacha no processo pela internet, as audiências são realizadas por plataformas telepresenciais, decide-se, e se houver necessidade de alguma cobrança, o juiz bloqueia a conta da empresa pela internet também. Então, todos nós sofremos um pouco com esse impacto, que eu acho que não tem volta. O mundo não será mais como foi antes da pandemia. É isso que eu ia perguntar, né? Se é possível afirmar que o teletrabalho agora é uma realidade irreversível. Eu acredito que sim, que é uma realidade irreversível naquelas atividades em que ele é possível. Nós vemos notícias, por exemplo, de grandes empresas multinacionais em que já decidiram que não voltarão ao modelo anterior. Já estão desocupando prédios, né, em grandes cidades, devolvendo salas locadas para essa forma de trabalho, o que proporciona para muitos trabalhadores também uma grande mobilidade. Nós temos notícia também de pessoas que viviam em grandes centros, que estão mudando para outras cidades, cidades litorâneas, cidade de serra, mais tranquila, para uma forma de vida mais tranquila e trabalho telepresencial. E levando a conversa já para um campo jurídico, em 2017 houve a reforma trabalhista, né, no governo do Michel Temer. 2 anos depois, a Justiça do Trabalho já mensurava uma queda de 32% nos processos judiciais dessa área. Qual que é a realidade hoje? Por que tem essa diminuição? As pessoas se conformaram com a precarização do trabalho, perda de direitos? Ok. A reforma trabalhista de 2017, ela trouxe, além de várias mudanças, né, de direitos e obrigações, ela trouxe uma mudança no processo do trabalho muito importante. Quais foram? Na verdade, duas. Os honorários de advogado. O que é isso? Antes, um trabalhador achava que tinha direito às horas extras. Ele entrava pedindo. Se ele não provasse,
ele perdia o processo, arquivava e muito bem. Hoje não é mais assim. Ele entra pedindo algo, se ele não prova que tem direito, ele perde o processo e sai devendo até 15% do valor do processo para o advogado da empresa. Então, hoje existe o risco do trabalhador entrar pedindo 100 mil, não ganhar nada e sair devendo do bolso dele 15 mil para o advogado da empresa. E o advogado da empresa, então, vai poder cobrar este trabalhador, penhorando a casa, carro dele, penhorando dinheiro na conta dele. Então, por este risco, por este medo de não conseguir provar e ficar devendo ao advogado, é que muita gente deixou de entrar com a ação. Deixa por isso mesmo, deixou de entrar. Então, houve uma queda instantaneamente do número de ações, mas nós tivemos um fato novo. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal em Brasília decidiu que esta regra tão severa ela é parcialmente inconstitucional. E no seguinte sentido, aqueles trabalhadores que, embora não consigam provar, eles continuam sendo condenados a pagar o advogado da empresa. Só que esta condenação não é cobrada deles se eles mostrarem que são pobres, ou seja, que têm direito à justiça gratuita. Então, a concessão hoje da justiça gratuita aos trabalhadores cria, então, um impedimento deles serem cobrados. Então, nós temos uma expectativa de que, a partir desta decisão de Brasília, que o número de processos volte um pouco a crescer, já que os trabalhadores têm agora esta saída, esta proteção da justiça gratuita. E, né, diante desse cenário, que menos processos levados à justiça, o senhor acha que o direito trabalhista deixou de atrair advogados para essa área de atuação, assim, a fonte secou, por exemplo? Olha, eu tenho percebido, Vitória, conversando, eu sou professora há 18 anos, eu tenho muito contato com alunos, com advogados, eu tenho percebido que, principalmente, os jovens advogados têm, de fato, migrado um pouco de área, justamente por conta disso. O volume de processos diminuiu, e mesmo aqueles processos de outrora, hoje são de valores mais baixos, as pessoas têm um pouco mais de comedimento de fazer pedido, de trazer suas demandas. Pode até ser que tenha razão, só que o advogado pergunta, você tem prova disso? A pessoa fala, acho que não consigo provar. Uma secretária foi assediada sexualmente pelo chefe, mas ela tem razão, ela foi assediada. Só que o advogado pergunta, você tem como provar isso? Alguém viu? Ela vai falar, infelizmente, ninguém viu, eu não gravei. Então, não vamos nem pedir. Então, além dos processos terem diminuído, o valor das ações também diminuiu. Isto impacta diretamente, infelizmente, o ganho dos advogados. E os advogados jovens menos estabelecidos são os que mais sentem um impacto e migram para outras áreas. A reforma trabalhista flexibilizou bastante as regras, né? Retirando o direito dos trabalhadores com uma exagerada promessa de geração de empregos. O ministro da Fazenda da época, o Henrique Meirelles, falava em 6 milhões de novas vagas de mercado. 5 anos depois, não é o que se vê. O que deu errado nisso? Sim. Na verdade, não tem nada de errado neste resultado. O Prêmio Nobel de Economia, né, já disse em anos atrás de que o que gera emprego não é redução de direitos, e sim um cenário econômico pujante. Então, um país com crescimento, com desenvolvimento, naturalmente vai gerar empregos. E gerando empregos vai aumentar renda, vai aumentar recolhimento de impostos, renda da população, num ciclo virtuoso. O fato de eu reduzir o custo da mão de obra não vai estimular o empresário a contratar se ele não precisa. Então, imagine alguém que tem um restaurante que precisa de 10 garçons. O fato de tornar a hora extra mais barato, tirar alguns direitos, ele vai contratar 15 garçons. Para quê? Se o movimento dele é suficiente para 10. Então, o que aumenta o número de empregos nunca será a redução de direitos, e sim a melhora na economia. Tanto é que muitos países europeus têm mais proteção jurídica que a nossa trabalhista, mas com uma economia muito forte, há muita geração de emprego. A exemplo da França, da Alemanha, entre outros. E assim, a questão do PJ, né, por exemplo, que hoje em dia está crescendo mais o número de pessoas que estão aderindo ao PJ em vez da CLT. Como que isso vai ser daqui para frente, assim, daqui 50 anos? Que muitas dessas pessoas, né, que estão trabalhando com o PJ,
não estão, por exemplo, fazendo a aposentadoria, né? Já não recolhe o INSS. Como que vai ser, então, daqui 50 anos, com a economia do jeito que está, essas pessoas vão ter condições de se aposentar no futuro? Perfeito. Vamos lá. Primeiro, uma questão importante. Também o Supremo Tribunal Federal decidiu de que, de forma legítima, o profissional liberal pode escolher prestar serviços como pessoa jurídica, PJ, se ele quiser. Então, se a empresa impor, eu só se contrato se você abrir uma empresa, isto é uma fraude, que nós chamamos de pejotização na prática. O que é pejotização? Eu preciso de um empregado, mas não quero arcar com os custos. Aí eu obrigo o meu contratado a abrir uma pessoa jurídica. Isso é uma fraude, chama pejotização. Isso está fora de cogitação. Mas pode acontecer de um profissional liberal, um jornalista, quiser, por exemplo, prestar serviço como PJ. Por quê? Porque ele vai ter benefícios tributários. Se ele for pagar imposto de renda como pessoa física, ele vai pagar 27,5%. Se ele for pagar como PJ, a depender da categoria de pessoa jurídica, paga menos de 10%. Então, num primeiro momento imediato, o profissional liberal acha bom CPJ porque ele vai pagar menos imposto. Só que a médio e longo prazo tem este contratempo que você disse. Ele não vai ter recolhimento de FGTS para o momento de desemprego e ele não vai ter vínculo com a Previdência Social e a aposentadoria lá na frente. Quem trabalha como PJ pode estar ganhando muito bem hoje. Ficou doente, internado, parou de trabalhar, o salário é zero amanhã e não tem nenhum apoio previdenciário, nada disso. Então, a médio prazo, esta tendência de trabalhar como pessoa jurídica pode impactar, sim. Qual seria a solução para essas pessoas? Aderir à Previdência Social, como contribuinte mesmo, e recolher o carnê mensal, ou fazer uma outra forma de previdência privada que seja, ou ter algum amparo para o momento de necessidade de velhice. E assim, doutor, os mais críticos afirmam que a reforma, né, trabalhista acabou aprofundando a crise econômica do Brasil, pela queda de remuneração, com consequente diminuição de poder de compra pelas famílias. O senhor concorda que essa mudança na legislação pode ser apontada como um dos fatores desse novo nível de desigualdade do país? Veja, eu não sou tão otimista nem tão radical. Eu acho, como disse, que vários fatores impactam em relação a isso. Que a reforma trabalhista, no seu conjunto, reduziu alguns direitos? Sim, reduziu. Mas o que, de fato, impacta em desemprego, em piora do poder aquisitivo das pessoas é a falta de uma política econômica mais pungente de desenvolvimento do país, o aumento da inflação e tudo mais. Mesmo para quem tem emprego, com a inflação galopante e a falta de correção, esta família ou esta pessoa vai cada vez degradando mais a sua situação. Então, não é só um problema de reforma trabalhista, não. Eu posso ter um servidor público municipal, há municípios que pagam um salário mínimo perto disso, para professor, por exemplo, ele é empregado, é servidor público, não tem nada a ver com a reforma trabalhista, que mudou só a CLT, mas a vida econômica dele tem piorado por conta disso, por conta da inflação, dos fatores econômicos. Então, eu não adoto nenhum dos dois extremos, não. Uhum. Agora, assim, né, no campo político, 2022 é um ano eleitoral, né? E há quem defenda os avanços na reforma de 2017. O Congresso mesmo já recebeu dezenas de medidas provisórias durante a pandemia. E muitas mudanças foram incorporadas ao mundo do trabalho. Há quem defenda também a revogação dessa reforma, ou parte das alterações que ela trouxe. Qual que é a sua opinião? Qual seria o melhor caminho? Tá, Vitória. Veja, também não há uma posição ou é tudo ou nada, porque a reforma trabalhista foi uma lei que mudou mais de 100 pontos na CLT, mais de 100. Então, eu tenho pontos ali que foram positivos e tenho outros que foram prejudiciais. E nós sabemos também que no cenário político há forças que defendem os seus próprios interesses. Então, por exemplo, os sindicatos de trabalhadores serão aqueles que provavelmente mais criticarão a reforma trabalhista, porque além deles próprios sindicatos perderem uma importante fonte de custeio ao tributo sindical, eles também defendem o interesse dos trabalhadores que foram prejudicados. Agora, se eu atravessar a rua e for num sindicato empresarial, se eu for num grupo empresarial, vão achar bom. Então, num cenário político natural, que cada parte defenda aí seus interesses, então não tem como dizer que a reforma é toda boa ou toda ruim. Foram 100 mudanças.
Eu posso ter a percepção de que tivemos algumas boas, algumas ruins e outras nem tanto. Que pode haver ajustes, sempre há possibilidade de ajustes. O nosso sistema não permite esta revogação da reforma trabalhista. No Brasil, isto não é possível. Eu revogar uma lei supondo que a anterior voltaria a ter vigência. Não tem. Eu tenho a lei A. A lei B revogou a lei A. Se a B posteriormente revogada, a lei A não volta a ter vigência. Eu precisaria, então, revogar a lei B e aprovar uma nova lei, ainda que seja cópia da A, mas eu preciso de uma nova lei. Então, quando eu digo revogar a reforma trabalhista, é uma falsa impressão. Revogar a reforma trabalhista não vai ressuscitar a CLT anterior. Isto não, no nosso sistema, não é possível. Retomando um pouco a questão ali, né, que a gente já falou do número de processos, que deu uma reduzida, é possível que isso afete também a Justiça do Trabalho, no sentido de reduzir alguns números de varas, por exemplo. Um que a gente recebeu aqui é que em Cáceres talvez tenha a possibilidade do fechamento de uma vara lá. Isso vai acontecer? Como vai ser? Veja, o volume processual é o principal critério para a avaliação da estrutura da Justiça do Trabalho, tanto em número de prédios quanto em número de juízes e servidores. Isso é fato. Então, quando eu tenho uma localidade com um volume grande de processos, que passa de determinado número, 3.000 é um número hoje, se eu tenho mais de 3.000 processos em uma cidade, isto permite que eu pleiteie, por lei, a aprovação de uma segunda vara, ou de uma terceira, para dividir esse volume de processo. E quando o mínimo de 300 ele não é atingido, permite-se que eu tire a vara daquele local, porque não justificaria, e num limite até extinguiria. Então, em médio prazo, se houver uma paulatina redução do número de processos, existe sim a possibilidade, isto é em tese, de uma vara ser deslocada de uma cidade de baixo movimento para uma de grande movimento, e no limite vinha até uma lei extinguindo esta vara. Só que a extinção é o pior das possibilidades, Vitória, sabe por quê? Porque ainda que se extinga no papel, na lei, uma vara, o prédio continua lá. Vai ficar um prédio abandonado, gerando custos. O juiz não vai poder ser mandado embora, ele tem a garantia constitucional da inamovibilidade. Então, eu vou deixar aquele juiz recebendo, sem trabalhar, um prédio desocupado. Então, a extinção não é a melhor solução. Talvez esse remanejamento seja. E o Tribunal do Trabalho do Mato Grosso vem fazendo isso. Por exemplo, em Várzea Grande, uma das varas do trabalho de Várzea Grande, que tem um razoável movimento, é onde eu trabalho, veio removida do interior, de uma cidade de menor movimento. Então, esses rearranjos, é natural que isso aconteça. Imagine a instalação de uma grande indústria em uma cidade pequena. Em poucos anos vai haver um aumento muito grande do volume de processos. E se não tem lei para aumentar o número de varas, eu tenho que trazer uma de outro lugar. Então, o próprio tribunal tem autonomia para fazer essas alterações. A extinção não, a extinção é só por lei mesmo. E essa do caso de Cáceres, ela vai ser fechada ou vai ser realocada para outro município? Estão se realizando estudos em relação a isso. A Vara do Trabalho de Cáceres é uma das mais antigas do nosso estado. Por exemplo, naquela região oeste, hoje nós temos varas do trabalho em Mirassol do Oeste e Pontes e Lacerda, que são originários de Cáceres. A Vara do Trabalho de Cáceres alcançava toda aquela região oeste, inclusive as cidades de Mirassol, Pontes e Lacerda e região. Depois que foram criadas as varas de Mirassol e Pontes e Lacerda. Então, há todo um contexto histórico, político, de localização geográfica em relação à Vara do Trabalho de Cáceres. Pode ser uma solução, então, fazer uma divisão do volume de processos. Parte dos processos, por exemplo, de Mirassol do Oeste, serem transferidos para Cáceres para ter uma equalização de trabalho e um aproveitamento melhor da estrutura, dos juízes e tudo mais. Mas ainda está em fase de estudos e não há uma decisão definitiva. Entendi. Eu acho que é isso, então, doutor. Aí, se tiver alguma dúvida, eu retorno, então. Pode ser? Está tudo tranquilo. Vai sair a reportagem por escrito ou nós vamos aproveitar alguma coisa do vídeo? Acho que é por escrito mesmo. Tranquilo. Então, tá bom. Então, depois eu acompanho aí. Bom trabalho para você. Obrigada, senhor, também. Bom fim de semana. Tá bom.